O ciclo sempre se repete. As pessoas mudam, o contexto muda, mas o final é sempre parecido. Relacionamentos diferentes, trabalhos diferentes, tentativas diferentes. E ainda assim, é a mesma frustração, o mesmo cansaço, a mesma sensação de que algo sempre escapa no último momento. Não é azar, não é falta de esforço, é no que é e não é o que o mundo esteja conspirando contra você. O que se repete não está fora, está dentro. Existe uma história silenciosa, rondando em segundo plano enquanto você vive. Uma narrativa antiga, escrita para quando você ainda não tinha escolhas. Ela não aparece como palavras claras, aparece como sensação, como aperto no peito, como intuição que diz isso vai dar errado, como um cansaço que surge antes mesmo de você tentar. E o mais perigoso é que você acredita que isso é realidade, que você está vendo o mundo como ele é, mas você não está. Você está vendo o mundo como aprendeu a prevê-lo. Desde muito cedo, você aprendeu algo fundamental. Sentir pode ser perigoso. Falar pode custar um vínculo. Desejar pode te trazer uma punição. Ser inteiro pode significar rejeição. Então você faz o que qualquer organismo inteligente faria. Você se adaptou. Encolheu um pouco aqui, endureceu um pouco ali, aprendeu a observar antes de se expor, a controlar antes de confiar, a pensar antes de sentir. No início, isso te salvou, mas o que começa como proteção, com o tempo, vira prisão. Sem perceber, essa adaptação vira identidade. Você começa a se definir como alguém racional, independente, forte, autocontrolado. E talvez até funcione. Você produz, responde, cumpre, entrega, mas algo em você fica sempre de fora. A espontaneidade, o prazer real, a sensação de estar vivo de verdade. A vida vai ficando correta, mas sem brilho, segura, mas sem sentido. E como isso acontece devagar, você se acostuma, chama de normal, chama de maturidade, chama de a vida é assim. O problema é que você não está sozinho nisso. A sociedade inteira foi construída para reforçar exatamente esse tipo de funcionamento. Ela recompensa quem não sente demais, quem não para, quem não questiona, quem aguenta. Exaustão vira sinal de valor, ansiedade vira traço de personalidade, insensibilidade vira autocontrole. Todo mundo corre, todo mundo produz, todo mundo aparenta estar bem. E por dentro, quase ninguém se sente em casa dentro de si mesmo. Então começam os sinais. Não como grandes colapsos, mas como pequenos vazamentos. Dificuldade de decidir, medo de se comprometer. Relações que começam intensas e morrem cedo. Trabalhos que pagam as contas, mas drenam a alma. Um cansaço que não passa com descanso. Um vazio que não se preenche com conquistas. O corpo começa a falar aquilo que a mente aprendeu a calar. Tensão constante, respiração curta, dores que surgem sem explicação clara. Não é fraqueza, é alerta. Existe uma ilusão sustentando tudo isso. A ideia de que controlar é sinônimo de segurança. Que se você pensar mais, prever mais, se proteger mais, nada vai te ferir. Mas o controle não protege a vida. Ele protege do sentir. É uma vida sem sentir, não é uma vida segura. É uma vida reduzida. Quanto mais controle, menos verdade. Quanto mais previsibilidade, menos presença. A vida real é instável, imprevisível, intensa. E tentar viver sem risco emocional é tentar viver sem vida. Nos relacionamentos isso fica evidente. Você quer proximidade, mas se retrai no momento em que ela começa a acontecer. Quer ser visto, mas se esconde quando o olhar chega perto demais. Evita conflito, mas acumula ressentimento. E quando tudo isso termina, você diz a si mesmo, eu já sabia, mas não percebe que muitas vezes não previu o fim. Você o construiu, não por maldade, mas por medo. No trabalho, a mesma lógica. Você tem capacidade, talento, potencial, mas algo sempre trava antes do próximo passo. Você posterga, se sabota, se convence de que não era o momento certo. Não porque não queira crescer, mas porque crescer significa sair do território conhecido. E o seu corpo aprendeu, há muito tempo, que o desconhecido é perigoso. Então você se mantém onde está, não porque ama, mas porque é previsível. Até o dinheiro entra nessa história. Algumas pessoas acumulam por medo, outras gastam para anestesiar o vazio, outras travam completamente quando começam a prosperar.
não é sobre números, é sobre segurança emocional. Se a sua vida interna diz que você não merece, que sempre vai faltar, que estabilidade não é para você, seu corpo vai encontrar um jeito de provar isso, mesmo que custe caro. O mais cruel é que não enfrentar essa narrativa não mantém tudo igual. Ela intensifica. O que não é sentido vira rigidez. O que não é expresso vira ressentimento. O que não é vivido vira frustração. E em algum momento surge uma sensação difícil de nomear. A impressão de ter traído a própria vida. Não por preguiça, não por incapacidade, mas por ter vivido sempre um passo atrás de si mesmo. Existe um paradoxo profundo aqui. Muitas pessoas preferem sofrer de um jeito conhecido do que arriscar sentir algo novo. Preferem a dor previsível à vitalidade incerta. Porque sentir de verdade exige abrir mão da história antiga. Exige abandonar a segurança de eu já sei como isso termina. Exige entrar no território onde não há garantias. E isso assusta muito. Até a espiritualidade pode virar refúgio para não sentir. Quando usada para negar a raiva, tristeza, medo ou frustração. Quando vira discurso bonito para evitar o contato com o que dói. Mas nada que anestesia... Ponto de correção. Mas nada que anestesia emoção liberta, só adia. A vida sempre cobra o encontro com a verdade. Curar não é apagar o passado, não é pensar positivo, não é virar alguém ideal. Curar é ensinar ao corpo que o perigo passou, é permitir sentir sem entrar em colapso, é perceber que sensação não é fato, que medo não é prova, que desconforto não é sentença. É separar a história antiga da realidade presente, não negar que você foi ferido, mas reconhecer que você não precisa continuar sangrando. Existe um momento em que essa história deixa de ser responsabilidade do passado e passa a ser a escolha do presente. Enquanto criança, adaptar-se foi necessário. Enquanto adulto, permanecer adaptado custa caro. Crescer é assumir o risco de sentir, é abrir mão da prisão confortável do eu já sei quem eu sou. É tropeçar sem transformar cada queda em identidade. A pergunta final não é psicológica, é existencial. Você quer apenas sobreviver, repetir padrões, evitando dor, vivendo insegurança falsa? Ou quer viver sentindo, arriscando, construindo algo que seja realmente seu? A narrativa antiga oferece proteção e prisão. A realidade exige coragem e devolve presença. A vida não espera que você esteja pronto. Ela apenas passa. E um dia, olhando para trás, você vai perceber ou viveu a sua vida ou viveu apenas a previsão dela. A escolha silenciosa ou consciente sempre foi sua e ainda é. Não adianta você observar a vida e confiar nas percepções que você tem, sem antes você olhar para as histórias do seu passado. Somente se livrando da dor do passado é possível olhar para o futuro com coragem. Se você não tiver coragem para enfrentar as suas dores, os seus medos e os seus traumas, você nunca vai ter coragem para desfrutar a vida que se põe à sua frente. Aberta, incrível, transformadora e transformada. Basta que você se permita sentir. Reserve um tempo para você ficar sozinho e dedique tempo a sentir. Se tiver vontade de chorar, chore. Preste atenção nas suas tensões corporais. Se os seus ombros estiverem tensos, existe raiva presa. Busque um lugar seguro para expressar essa raiva. Se você sente uma sensação de pressão na garganta, provavelmente tem um choro preso aí. Se você não sente o seu quadril, as suas costas, imagina o quanto da sexualidade da sua vida você está perdendo. Permita-se fazer amizade com aquele que sempre estará e sempre esteve ao seu lado, o seu corpo, você.